Era para ser só mais um voo saindo de uma cidade no interior de Santa Catarina. Mas um simples pneu estourou. E isso foi o suficiente para iniciar uma sequência de decisões, ou a falta delas, que terminou em tragédia. Um aeroporto com pista de cascalho, sem área de escape, sem emergência e com grama alta nas laterais. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Moçada, agora que a seleção tá aí na mídia de novo, né? Técnico novo. Ainda bem que a Tech T-Shirt da Insider é 6 em 1. Porque se ela fosse 7 em 1, a gente ia lembrar daquele vexame histórico. E ninguém quer essa lembrança lá no seu armário, não é mesmo? Mas se é para falar de golaço, esta camiseta Tech T-Shirt mete 6 sem piedade. Quer ver? Olho no VAR, hein? Olha lá. Não precisa passar. Esse é o gol 1. Sabe aquele ferro de passar? Pode aposentar. Gol 2. Conforto térmico. Calor lá fora, aqui dentro tá fresquinho. Parece mágica, mas é tecnologia. Gol 3. Ultra durável. Ela não encolhe, não deforma e continua firme até anos depois do apito final. Gol 4. Não desbota. Você lava e usa, lava e usa e a cor continua lá. Tipo camisa de time campeão, sabe como é que é? Sempre brilhando. Gol 5. Anti-odor. Ninguém merece cheiro de alho depois do jogo. Gol 6. É ultra macia. Você veste e pensa, como é que eu vivi tanto tempo usando uma lixa? 6 golaços. Uma peça só. Tech T-Shirt da Insider. Vai lá agora, lá no site da Insider e garante a sua, tá? Porque essa camiseta resolve o seu armário inteiro. É só clicar no link aí da descrição que você acessa a loja com o cupom LITO. E 15% de desconto vai junto com esse link, tá? Vamos para nossa história agora. Hoje a gente vai para Chapecó, interior de Santa Catarina. O ano é 1976, exatamente no dia 22 de janeiro. Uma sexta-feira com um dia ensolarado. O Brasil ainda vivia sob o regime militar, comandado pelo general Ernesto Geisel. A economia brasileira patinava entre o milagre econômico e a inflação. Chapecó era, e ainda é, na verdade, um polo agrícola, além de centro industrial, financeiro e educacional, sendo a quarta cidade que mais gera economia no estado de Santa Catarina. E naquela época dos anos 70, a cidade já tentava se conectar melhor com o resto do país através do transporte aéreo. E para você se situar melhor, em janeiro de 1976, sabe o que tocava nas rádios? One Day in Your Life, de Michael Jackson, no mundo inteiro. One day in your life. Aqui no Brasil, quem cantava, quem estava estourado era Roberto Carlos, com a canção Além do Horizonte. Além do horizonte deve ter... Era um tempo em que os discos voavam nos toca-discos e o Embraer Bandeirante também. E era o Embraer Bandeirante que iria fazer o voo 107 da Transbrasil, entre Chapecó e Porto Alegre, com escala em Erechim. Prefixo Papatango Tango Bravo Delta, operado pela Transbrasil, foi o primeiro grande orgulho da aviação brasileira. O CTA, o Centro Técnico Aeroespacial, tinha uma equipe de projetistas liderada por um francês, que se chamava Max Host. Esse grupo decidiu construir um avião comercial no Brasil. E com a supervisão do engenheiro aeronáutico Osiris Silva, o projeto foi batizado como IPD 6504 e teve início em 1965 e se desenvolveu durante 3 anos. Fez o primeiro voo em 22 de outubro de 1968. A Embraer ainda não existia, mas a semente estava plantada para o que ia acontecer no ano seguinte, em 1969. Osiris Silva e sua equipe lançaram oficialmente o avião em 1973. Era a aposta da recém-fundada Embraer para conectar o Brasil profundo, onde não se conseguia chegar de outra maneira. E daí o nome do avião, Bandeirante. Ele tinha capacidade para até 21 passageiros e era propulsionado por 2 motores Pratt & Whitney PT-6, confiáveis, econômicos
e de manutenção simples. O Bandeirante ele ficou conhecido pela sua robustez. Era o tipo de avião que aguentava a pista de terra, de cascalho e até aquelas pistas do interior do Brasil muito mal cuidadas. E o aeroporto de Chapecó, em 1976, era um desses aeroportos. Não tem absolutamente nada a ver com o que existe hoje na cidade. Ele era um aeródromo com uma pista de cascalho, muito mal cuidado, com apenas um pequeno hangar em um dos lados da pista. E era localizado onde hoje é a rua Oswaldo Cruz, no bairro de São Cristóvão. Agora acreditem, esse era exatamente o tipo de pista e infraestrutura que o Bandeirante foi concebido para operar e desenvolver o Brasil no final da década de 1960. É preciso entender que se o Bandeirante não tivesse sido construído, a gente não teria hoje o terceiro maior fabricante de aeronaves do mundo, a Embraer. A tripulação. O comandante Marcos Antônio Pietrobon de Alvarenga Mafra tinha se formado em 1970 no Centro de Formação de Pilotos Militares e era piloto de linha aérea com 1.360 horas de voo. O copiloto, Antônio Olinto Garcia de Oliveira, era mais jovem, formado em 1972 na Escola Gaúcha de Aviação. Ambos estavam legalmente habilitados e com exames médicos válidos para cumprir a missão. O acidente. Uma das dificuldades de reconstruir a história de acidentes que são anteriores ao final da década de 1980 é que os relatórios finais eles não contêm o nível de informação que a gente tem hoje nos relatórios. A gente não sabe, por exemplo, se desceram ou subiram passageiros nesse voo lá em Chapecó. A gente não sabe se o avião foi abastecido ou se veio com combustível extra para cumprir todas as etapas pelos aeródromos que não tinham infraestrutura. Mas a gente tem pelo menos alguns fatos. A porta foi fechada com 9 ocupantes a bordo daquele avião, incluindo os 2 pilotos. E aí o Bandeirante acionou os motores no pátio e se encaminhou para a pista de decolagem. Nos tanques tinha um total de 980 quilos de combustível. E como eu disse, não é possível saber se ele foi abastecido em Chapecó, o que é pouco provável, dada essa pouca infraestrutura da época. Ou se ele já pousou lá com essa quantidade para seguir até Erechim e depois Porto Alegre. À frente dos pilotos, a pista tinha apenas 1.120 metros de comprimento e somente 30 metros de largura, mas na prática só 10 metros na largura eram usáveis. O restante estava tomado por grama alta, o que demonstrava a pobreza da infraestrutura do país lá nos meados dos anos 70. Os tripulantes avançaram as manetes e o Bandeirante começou a se movimentar sobre as pedras de cascalho. A aceleração dos motores estava normal e quando a aeronave já desenvolvia uma grande velocidade sobre a pista, foi ouvido um estouro e a aeronave deu uma guinada para a direita. A sensação para os pilotos era de que o motor direito tinha perdido potência, mas o cascalho da pista, com pedras pontiagudas, tinha estourado o pneu do lado direito. O comandante Mafra iniciou a rejeição da decolagem e pisou ao máximo nos freios. Como o Bandeirante não tinha um sistema de anti-skid, que evita o travamento das rodas, assim como o sistema ABS faz nos carros, essas rodas travaram e os pneus passaram a deslizar sobre o cascalho em alta velocidade. O final da pista tinha um barranco acentuado de 15 metros de altura e estava se aproximando, e o avião não reduzia a velocidade. Para situações como esta, que os pilotos achavam que o que estava acontecendo era uma falha de motor na decolagem antes da velocidade de decisão, o manual de voo do Bandeirante, nesta época, oferecia 2 opções aos pilotos baseados na percepção do momento. A opção 1, vai ser possível parar o avião dentro dos limites da pista. Então, neste caso, ambos os motores deveriam ser levados para a posição de reversão e os freios aplicados ao máximo. E após a parada do avião,
O motor em pane deveria ser desligado e seguiam o resto dos procedimentos. Opção 2. Não vai ser possível parar o avião nos limites da pista. Neste caso, o piloto em comando deveria reduzir os 2 motores para marcha lenta, desligar os 2 pelas manetes de corte, acionar o interruptor de recolhimento do trem em emergência, que é lacrado, e então acionar o trem para cima e depois desligar a bateria do avião. A ideia por trás desse estranho procedimento seria o de aumentar o atrito da aeronave com o solo e diminuir a distância de parada, já que o avião ia sair da pista de qualquer maneira. Bom, para você entender, tá? O trem de pouso de todas as aeronaves, que recolhem o trem, obviamente, ele é protegido contra o recolhimento no solo através de sensores, que são acionados pelo peso do avião, seja no amortecedor, seja através de links de comando, seja através de alvo de proximidade, seja através de deformação de longarinas. Cada fabricante usa um método, existem diversos. Quando o sensor sente que o avião está no chão, ele impede que você consiga movimentar a alavanca para recolher o trem de pouso, senão vai estragar o avião. E alguns aviões possuem a trava até na própria alavanca de recolhimento, que impede que a manete saia da posição embaixo. Obviamente que se for necessário fazer isso, tem que se colocar pinos no trem de pouso, mas esse é um processo de manutenção que não vem ao caso para contar essa história. Mas não é difícil imaginar que esse procedimento é de execução quase impossível na situação descrita, a menos que os pilotos recebessem um treinamento altamente condicionante, o que é também estranho, né, para eventos raros como uma saída de pista. Então fazer o que estava pedindo no manual envolveria uma fração de segundos para que o piloto primeiro identificasse que não ia conseguir parar na pista e ele está em velocidade, atrasar as manetes, tirar os olhos da pista, descer para o painel, encontrar lá esse botão que era lacrado, ir na seletora do trem e recolher, ou seja, era praticamente impraticável esse tipo de procedimento. O bandeirante, com o Mafra pisando com a máxima força nos freios, deslizava sobre as pedras de cascalho e não conseguiu parar a tempo. Ultrapassou o final da pista e despencou no barranco, colidindo com uma força de alto impacto e começou a pegar fogo. A maioria dos passageiros não resistiu ao choque. Porém, um deles, um alemão chamado Rolf Miller, casado com uma gaúcha, conseguiu sair vivo do bandeirante, apesar de ter queimado boa parte do corpo. E um segundo sobrevivente, chamado Luiz Parisi, foi retirado do avião em chamas por 2 funcionários de uma agroindústria próxima, que viram o acidente e correram para ajudar. O Luiz estava sentado perto da porta, e ele foi retirado com vida, apesar das extensas queimaduras por boa parte do corpo. No entanto, ele faleceu no dia seguinte pelos ferimentos. O resultado do impacto foi devastador. Todos os outros passageiros, 6 no total, e os 2 tripulantes não escaparam da batida. A aeronave ficou completamente destruída. O relatório final do CENIPA encontrou vários problemas que se somaram, assim como em todo o acidente que a gente vê, né? O que acontece é isso, uma somatória de problemas, de fatores. E é preciso levar em consideração, tá, que as técnicas de investigação daquela época não se assemelham ao que é feito hoje. Portanto, algumas hipóteses não foram sequer testadas. Por exemplo, esta parte do relatório que diz assim: a investigação não pesquisou os pneus da aeronave, aspecto importante do acidente, pois o seu estado e a adequação ao tipo de piso poderia determinar a sua participação na série de eventos que concorreram para o acidente. A hipótese do prendimento das rodas estaria associada aos freios e ao sistema hidráulico, também não pesquisados pela comissão de investigação, ou seja, faltou subsídios. Mas talvez os pneus tivessem queimado e por isso não foi possível analisá-los. Mas não há menção no relatório sobre isso, apenas que a investigação não pesquisou. Apesar desse parco relatório, é possível encontrar pelo menos 3 elos que levaram ao acidente. Primeiro elo da corrente, a pista de Chapecó. O piso de cascalho tinha muitas pedras pontiagudas. E além disso, não havia área de escape nas cabeceiras, que lá no ano de 1976, os investigadores chamavam de acostamento da cabeceira. Segundo elo da corrente, a manutenção da aeronave.
Nos 2 meses anteriores ao acidente, foram reportadas 18 panes no sistema hidráulico e no trem de pouso. E o mais grave, havia lubrificação nos contactores manométricos, que são peças que o fabricante dizia que não deveriam ser lubrificadas. Então, isso levantou uma suspeita que os procedimentos de manutenção da Transbrasil não eram adequados nesta frota naquela época. Terceiro elo, a operação da tripulação. O piloto não usou o reverso total possível na hora da frenagem e não se definiu, através da investigação, se foi por causa das travas nas manetes, que exigiu maior esforço para atingir a posição de reversão, ou se foi algum outro fator. E o relatório também aponta que os pilotos não acionaram o sistema de recolhimento do trem de pouso em emergência. Como eu já disse, né? De acordo com o que se sabia na época, poderia ter parado o avião antes do barranco. E ainda diz que pode ter sido por falta de treinamento ou simplesmente por descondicionamento, ou seja, falta de condicionamento. Como eu já disse, né, é meio estranho alguém recolher o trem de pouso durante uma corrida de decolagem, ainda mais que o interruptor é frenado com arame de lacre e tudo mais. É provável, inclusive, que mesmo com o recolhimento do trem, o avião não tivesse parado. No entanto, havia um procedimento publicado para isso em caso de estouro ou esvaziamento de pneu em pistas de área de escape, na seção 3 do Manual de Voo do Bandeirante. Por isso, aparece como um fator relevante no relatório. Aliás, o relatório também menciona como um elo da corrente a questão do peso da aeronave, porque ela decolou com 980 quilos de combustível e para fazer essas etapas restantes só precisaria de 660, que aí daria para ir até Erechim e depois Porto Alegre. E esse excesso de peso prejudicou o desempenho de decolagem, fazendo com que o avião permanecesse mais tempo em contato com o cascalho e com maior velocidade também. E eu falei aqui, né, da falta de estrutura, que é mais um elo. Ele não é um elo para o acidente em si, mas o aeroporto de Chapecó não tinha serviço de emergência, não tinha nenhum serviço de combate a incêndio, não tinha nenhuma ambulância, não tinha nenhum tipo de socorro imediato. As primeiras pessoas que chegaram ao local do acidente foram os próprios moradores e trabalhadores da região. E quais foram as recomendações do CENIPA? Bom, nas recomendações, várias mudanças foram sugeridas. Que a Transbrasil otimizasse o abastecimento dos Bandeirantes nas rotas, evitando peso desnecessário em pistas curtas e não pavimentadas. Que a manutenção da Transbrasil fosse auditada, principalmente em relação aos reparos nos sistemas hidráulicos. E que a Embraer revisasse o manual de voo, tornando mais claros os procedimentos de emergência no solo, como o recolhimento do trem de pouso em emergência. E que os pilotos fossem recondicionados a usar todos os recursos do avião em situações críticas. E por fim, que as prefeituras das cidades com aeroportos precários melhorassem as suas pistas, a infraestrutura, sob pena da ocorrência de mais tragédias. Acidentes como esse, lá nessa época, mostram que não basta só o avião ser bom, não basta só a tripulação ser experiente. Se a infraestrutura falhar, se o peso não for controlado de acordo com a performance, tudo isso vai virando uma corrente de eventos. E nesse amontoado de elos de uma corrente, um pneu estourado, parece algo tão simples, pode acabar em tragédia. Porque na aviação, cada detalhe importa. Se você mora em Chapecó e não sabia dessa história, deixa um comentário aí. E já se prepara para o vídeo da semana que vem. Eu já palestrei em Chapecó, fui muito bem recebido pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Oeste e adorei a cidade. E se você mora na Avenida Oswaldo Cruz, no bairro de São Cristóvão, onde era o antigo aeroporto, também deixa um comentário mostrando como é que tá hoje a cidade. E um like no vídeo também, tá? E considere apoiar o canal. Isso nos ajuda muito a continuar melhorando a nossa produção cada vez mais. É só clicar no botão Seja Membro e seguir as instruções do YouTube. Além do seu nome nos créditos aqui com esses amigos, você ainda acessa conteúdos exclusivos. Um grande abraço e até o próximo voo.